Oi pessoal, estamos aqui de novo, mas dessa vez para falar sobre os piores livros de 2020. De novo, a minha pilha de livros lidos em 2020 tá toda aqui do meu lado, um do ladinho do outro, todos os livros estão aqui, e essa pilha de mangás que eu acho que no fim das contas nem vou falar. Bom, gente, pra começar, pelo visto, o único livro que eu dei 1 estrela, 16, O Amor Através dos Tempos. Gente, que livro tenebroso de ruim. Eu já imaginava que esse livro não ia ser tão bom quando eu comecei a ler. Ouvi todo esse livro no audiobook, né? É um livro nacional, então o audiobook tava em português, tava bem tranquilo de entender. Mas, gente, eu tive que colocar em uma velocidade assim, porque senão não ia terminar esse livro, entendeu? É muito ruim. Eu imaginava que ele era meio que infanto-juvenil, mas aparentemente ele é infantil mesmo. Ai, gente, tipo, eu entendo que a pegada é pra ser algo infantil, mas a história contada é tão ruim, e é contada de uma forma tão ruim que eu não tenho muito o que falar. Esse livro merece menos que 1 estrela, gente. É terrível mesmo. Eu fiz uma resenha completinha, até coloquei ali trechos do livro pra vocês entenderem o que eu tô falando. Vou deixar linkado aqui em cima esse vídeo pra vocês verem melhor o que eu quero dizer com o que esse livro tem de tão ruim. Mas, gente, não tem como. Esse livro é realmente muito ruim. O próximo livro que eu dei 2 estrelas, mas eu acho que 2 estrelas já cabe em não gostei muito, né? Li lá no início do ano O Alquimista, do Paulo Coelho. Também tem resenha aqui no canal desse livro, olha que interessante. Eu vou também deixar linkado aqui em cima. Basicamente, esse livro, ele tá muito ultrapassado. Mesmo que eu tenha gostado da história, até é uma história interessante de ler, sabe? Tu vai lendo e as coisas vão acontecendo rápido, então não é um livro chato de ler. Inclusive, é até bem rapidinho, eu acho que eu li em 2, 3 dias esse livro. Então, assim, é bem tranquilo de ler, mas tá tão ultrapassado. As ideias que o Paulo Coelho tenta passar pra gente ter essa, sei lá, esse conceito de vida, aquele negócio de todo mundo tem que ter um sonho de vida, basicamente, eu acho até interessante, mas meio que já tá ultrapassada essa ideia. Fora que, acho que a única mulher nesse livro, tirando a cigana, o único sonho da vida dela, basicamente, é esperar o nosso protagonista principal. Tá ruim de focalizar hoje. Então, toda essa ideia de ter um sonho de vida, basicamente, só funciona pra homens, porque essa história é só contada por homens, com personagens homens, e só eles meio que realizam os seus sonhos e têm esses sonhos de vida, sabe? Então, no caso das mulheres, ou no caso, a única mulher que a gente tem aqui, ela não tem um sonho de vida, sabe? Ela fica esperando o nosso protagonista voltar pra ela e eles viverem felizes para sempre. Então, merece 2 estrelas. O próximo livro que eu também dei 2 estrelas, também li lá no início do ano, Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Eu fiz um vlog de leitura lendo esse livro aqui. Se eu não me engano, o que acontece com esse livro é que eu achei algumas coisas meio ruins. Tipo, a personagem principal, ela tem um namorado. E ela fala mal desse namorado desde da primeira página do livro, entendeu? Ela tá falando meio que mal desse namorado. E ela nunca deixa dele, ou nunca percebe que aquilo é ruim. Parece que ela nunca tem a ideia, não, tipo, tá, ele é ruim pra mim, ou eu não gosto tanto dele, por que eu já não deixo ele, sabe? Ela nunca tem essa ideia até o fim do livro. E é obviamente que o namorado dela não é o par romântico é outro cara, né? Que a gente meio que tem que torcer por eles. É triste, esse livro é muito triste, eu praticamente quase chorei, então não é ruim nesse sentido, é um livro que vai te fazer ficar emocionado, sabe? Mas eu achei essa parte do namorado dela bem ruim, e parece que só tava no livro pra criar conflito, que, né, criou conflito, obviamente. E assim, eu achei até interessante a ideia da gente ter um personagem que é deficiente, certo? Ele, né, tá numa cadeira de rodas, ele é tetraplégico. Tipo, dificilmente a gente tem histórias com deficientes. E aí, justamente essa história que fez um personagem praticamente principal ser um deficiente, né? A Jojo Moyes fez um personagem deficiente e ela faz isso com o personagem, sabe? Ela faz essa história pro personagem. Eu acho que ela queria chocar e fazer essa história meio que, né, ser triste, não sei o quê, tudo, né? Cada autor tem sua ideia, mas por que não fazer uma história feliz, digamos assim, pra quem é deficiente, entendeu? Enfim, também tem outras questões que eu acho que eu falei melhor lá no vlog, então vão lá olhar, mas é isso, não curti muito várias coisas desse livro. Ouro também é outro livro que não deu pra mim, gente. Talvez seja uma questão de gosto mesmo, tá? Porque eu não encontrei nada muito errado com esse livro, eu só não gostei dos personagens mesmo, e basicamente a gente segue os personagens e os dramas deles até o fim do livro. E assim, pra uma personagem que tem acho que mais de 30 anos, ou 40 anos quase que ela tem,
ser do jeito que ela é, o livro inteiro, e só aprender no finalzinho dele, por causa de algo específico que ela não tinha se dado conta, e ela podia ter se dado conta muito tempo antes, e podia, sei lá, ter feito terapia e melhorado muito tempo antes, sabe? Assim, achei ela muito chata, ela é muito chata, sendo que ela, assim, gente, ela tem mais de 30 anos, ela deveria saber, né, como se comportar de certas formas, digamos assim. Mas enfim, eu gostei de algumas coisas desse livro, tem 2 ou 3 músicas que eu descobri através desse livro, então isso eu gostei bastante, eu adorei aquelas músicas. Se eu não me engano, tem resenha aqui no canal, eu acho que eu tentei fazer uma resenha e não foi, eu não lembro, mas enfim. Mas gente, drama de personagem chato, não dá. E tem uma criancinha também que ela tem câncer no livro, e assim, gente, ela tá ali só pra criar mais drama pra história, porque basicamente é por causa dela que tem esse monte de drama também, então... Bom, gente, eu também dei 2 estrelas pro Soul Eater volume 1, mas assim, gente, o volume 1 de Soul Eater realmente é um volume legal pra tu, né, descobrir os personagens, descobrir o universo, é tudo muito legal, mas a parte de apelação, eu falo isso no meu vlog, 30 mangás em 30 dias, que eu vou deixar linkado aqui em cima também, eu leio Soul Eater inteiro naquele vlog, e gente, não dá pra aguentar uma mulher praticamente nua se oferecendo pra uma criança, entendeu? Tipo, de 13 anos, então... sei lá, não dá, não consigo. Então, gente, acabou a bateria. Acho que tava sem, né? Não sei. Eu não lembro onde eu parei, mas enfim, eu li esse livro em março. Eu, no geral, gostei, mas teve alguma coisa que me fez baixar pra 2 estrelas, sabe? O livro que também é assim é A Gramática do Amor, por exemplo, que não é um livro que eu odiei, mas eu acabei dando 2 estrelas porque é um livro que pra mim valeria 3 estrelas, que é uma coisa, é bonitinho, é legal de ler, é fácil, bem tranquilo de ler, fluido também, as histórias até que são interessantes, mas daí eu não achei assim tão profundo, no sentido de eu não me conectei tão profundamente, mas eu achei um livro legal de ler. Teve 2 coisinhas que aconteceram que eu fiquei meio... tive que baixar pra 2 estrelas, que no caso é a relação da menina com o professor, que ela tá naquele crush com aquele professor até o fim do livro e o cara meio que não se toca que ele tem que falar alguma coisa até o fim do livro, e a amiga da nossa personagem principal, que até esqueci o nome dela, a amiga da personagem principal, acontece um negócio com ela é quase estuprada nesse livro, e eu achei meio estranho como tudo, sabe, como as pessoas lidaram no livro e tal, como a autora fez aquilo acontecer, porque os caras meio que não sofreram uma punição oficial, digamos assim, eles sofreram uma punição não tão severa e ainda foi feito por outros estudantes da escola, então assim, sabe, fiquei meio nisso. Mas não é um livro ruim, sabe, é um livro que eu recomendo as pessoas lerem. Só que assim, né, gente, esse livro comenta de vários outros livros clássicos, principalmente em relação a romances clássicos, né, e eu tomei uns spoilers aqui de outros livros que... cuidado se você for ler esse aqui e não tiver lido os outros livros, né? O mangá que eu também li esse ano, na verdade foi uma releitura que eu fiz nesse ano, que é o The Innocent, eu também dei 2 estrelas. Esse eu achava que eu ia gostar mais relendo, mas no fim das contas eu gostei até menos, porque na verdade, a primeira vez que eu li, faz uns anos atrás, eu achei ele só meio estranho, meio chato, assim, achei a relação do personagem principal com a Anja, né, que a gente tem um anjo ali, cuidando desse personagem principal, e eu achei essa guria muito chata, e no fim das contas, dessa vez foi ao contrário, eu achei o cara ridiculamente chato, e a guria, essa Anja, ela meio que se sacrifica pra esse cara, e o cara vai lá e só faz desobediência, entendeu? O cara é um saco de seguir, e é só um mangá único. Mesmo sendo um mangá único, eu meio que não recomendo pra quem tá começando a ler mangá, porque não é bom. Não é bom, achei horrível, assim, achei meio nada a ver. É isso, né? Não tem muito o que dizer. Eu também dei 2 estrelas pra Charlotte's Web, mas também, gente, não é um livro que eu odiei, só é um livro que eu achei meio... esperava mais, digamos assim, né? A gente tem essa relação bonitinha entre a menina e o porquinho. Na verdade, a relação principal aqui não é da menina com o porquinho, é do porquinho com a aranha. A aranha se chama Charlotte, né? Tem algumas coisas legais, tanto que eu fiz várias anotações, mas eu dei 2 estrelas porque... todo mundo fala tão bem, todo mundo ama esse livro, que quando eu fui ler, eu fiquei, não, vou amar, né? E aí, não, entendeu? Eu não amei, eu achei bem...
ok, né? A gente tem então a história da menininha que salva o porquinho, isso eu achei bem interessante no início do livro. Daí o porquinho, ele meio que se sente sozinho naquela fazenda que ele tá vivendo agora, que é longe, um pouco longe da menininha. E aí com isso ele faz amizade com essa aranha, então o livro é pra ser meio que essa relação de amizade, e ela basicamente salva a vida do porquinho, fazendo escrituras na teia dela, e aí as pessoas acham aquilo divino e não sei o que, e aí não matam o porquinho por causa disso. Mas eu fico pensando, tá, e o resto dos animais, sabe? E se vier outro porquinho pra lá, eles vão matar igual, sabe? Tipo, eu não sei até que ponto, qual é a moral desse livro, tirando a parte da amizade, sabe? Eu não sei por que eu dei duas estrelas exatamente. Talvez tenha sido essa conjunção de tudo isso, mas eu daria umas 3 estrelas. É um livro que é gostosinho de ler, é tranquilo, mas pra crianças hoje em dia, não sei se vale tanto a pena, assim, tipo, não é tão relevante, eu acho, digamos assim. Mas é uma leitura simples e gostosinha de fazer. E o último livro que eu vou falar aqui, que eu também dei 2 estrelas, é também outro mangá, que é Sword Art Online Anchored Volume 1. O volume 2 eu achei bem melhor, eu dei 3 estrelas, mas eu não tenho certeza do porquê que eu dei 2 estrelas pra esse mangá. Mas eu esperava um pouco mais também, só que também tem aquilo, né? Eu acho que eu já passei um pouco da idade e também já teve outras coisas com essa temática de videogame, realidade virtual, que isso não me fez, assim, entrar tanto pra ideia, gostar tanto da ideia do mangá. O cara inventa um videogame, faz todo mundo entrar nesse videogame, basicamente milhares de pessoas entram nesse videogame e no dia de estreia ele vai lá e tranca todo mundo naquela realidade virtual e faz todo mundo ficar jogando esse videogame pro resto da vida até conseguirem, tipo, virar o videogame, sabe? Só que é praticamente impossível, se passam anos e as pessoas ainda estão lá presas nesse videogame, várias morreram porque tu não pode morrer no videogame, senão tu morre também na vida real e etc. O autor cuidou bastante de, tipo, o que pode acontecer pra pessoa tentar morrer no videogame e sobreviver na vida real, sabe? Ele cuidou de todos esses casos possíveis que poderia vir a acontecer. Eu não sei, tem várias outras coisas que eu achei meio conveniente, digamos assim. E obviamente que o personagem principal, ele é, tipo, muito bom no videogame. E aí tem essa guria também que do nada ela gosta do nosso personagem principal e do nada eles começam a se gostar e ficar juntos. E aí, sei lá, no primeiro mangá eu já achei meio assim, insta-love. É um insta-love daquele sentido, eu não vivo sem você, entendeu? No segundo mangá eu acho que já é um pouquinho melhor desenvolvido e eu gostei bastante do final. Mas desse primeiro aqui eu fiquei meio, sabe, daria 3 estrelas, mas daí teve algumas coisas que me fez baixar pra 2, sabe? Eu acho que é nesse sentido também. Mas então é isso, eu acho que a maioria dos livros, tirando 16, todos eu acho que eu gostei alguma parte. Na verdade, o pior do pior de 2020 é 16, não tem pior que esse nesse ano. Fora isso, eu acho que eu também realmente não gostei de Ouro, mas é mais por um sentido de no gosto mesmo. Desculpa se eu falei de algum livro que você gosta aqui nesse vídeo, mas eu acho que a gente tem o direito de ter opiniões diferentes e essa é apenas a minha opinião, tá? Não me ataque nos comentários. Então essa é a minha pilha dos piores do ano, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Boas leituras e até a próxima!